Bem-vindo, que o Senhor possa falar ao seu coração também essa noite aqui. Sinta-se acolhido, sinta-se em casa. É uma bênção, é um prazer poder ter você aqui conosco para ouvirmos, para meditarmos, para aplicarmos a palavra do Senhor ao nosso coração. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, nós terminamos a última sequência dessa exposição no versículo 21. Nós vamos continuar hoje do versículo 21, vamos entrar ainda no capítulo 6 até o versículo 9. Nós vamos então do capítulo 5, versículo 21 de Efésios, e então vamos entrar até o capítulo 6, versículo 9. Antes de fazermos a leitura e pensarmos e meditarmos na palavra de Deus, aplicarmos a palavra de Deus ao nosso coração, me permita uma informação e orientações também para a igreja de forma bem pastoral. Primeiro, a informação é que você tem percebido, nós estamos num lugar novo e nós estamos ainda nos adequando, estamos adequando as salas para as nossas classes, adequando ainda salão. Você ficou aí meio que olhando torto, né, para a projeção. Essas coisas todas ainda estão no processo, então peço à igreja a sua paciência, peço à igreja que também participe de tudo isso, ore por tudo isso. Nós estamos, com a graça de Deus, caminhando muito bem, né? Começamos esse mês aqui e, aliás, agora já é agosto, né? Então faz um mês que chegamos concluindo hoje aqui, então, esse primeiro mês aqui. O Senhor tem nos dado graça. Peço aí a sua oração por isso também. Solicitar então aos irmãos também que nós temos berçário aqui, esse vidro que você está avistando aí, é uma sala, um berçário do lado de lá, que ainda terá também um som adequado para que você possa ouvir de lá e ficar bem acomodado lá também. A questão é, lugar de criança é no culto. Lugar de criança não é no berçário. Não queremos que você passe o culto inteiro lá. A solicitação, então, é pelo amor cristão que temos uns aos outros e pela reverência que precisamos ter no culto ao Senhor. Quando nos juntamos para cultuar o Senhor, nós solicitamos que você compreenda a sua criança como você compreende melhor do que todo o restante, e que você sabe, então, os limites dela, quando ela está caminhando para aquele nível mais elevado que vai ficar meio incontrolável. Então você se antecipe. Nós temos solicitado exatamente isso. Não espere chegar no limite. Antecipe-se a isso. Leve sua criança, acalme-a, prepare-a para que ela possa retornar para o culto, não para passar o culto inteiro no berçário. Segunda solicitação, o salão tem aumentado, temos aumentado os números de cadeiras e nós queremos solicitar também a você, aquele irmão que você que chega mais cedo, você que chega e já guarda o seu lugar, e como você chegou mais cedo, deve guardar seu lugar mesmo, não é? Nós queremos solicitar a você que priorize os lugares da frente, para que a gente possa, à medida em que o culto começa, a gente possa manter essa ordem para que aqueles que vão chegando atrasados já possam se posicionar nos assentos de trás, sem precisar transitar por todo o salão, às vezes já no tempo de leitura da palavra, no tempo de pregação, a poder se dirigir até a frente. Então, você que chega mais cedo, encarecidamente pedimos, prioriza pegar os lugares da frente, para que então a gente possa preenchendo os lugares para trás, e isso facilita também para a diaconia, para o ponto de partida, essa orientação aí para aqueles que vão chegando já com o culto começado, tá ok?
Deixe-me pedir então agora a você que fiquemos de pé. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Eu quero ler com você do versículo 21 até o versículo 9 do capítulo 6. Começando no capítulo 5, vamos até o capítulo 6. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Foi assim que terminamos na semana passada. Versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Quanto a vós, outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, no temor e tremor, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Você pode assentar, feche os seus olhos agora, vamos orar, vamos nos colocar mais uma vez diante do Senhor. Amado Senhor, nosso Pai, nós rogamos aqui, ó Deus, que o Senhor nos dirija aqui essa noite, na Tua Palavra, que ela alcance o nosso coração, que ela possa transformar, gerar frutos em nosso coração. Que o Teu Espírito use, Senhor, a Tua Palavra aqui, para que sejamos animados, exortados, consolados e, acima de tudo, tenhamos toda a nossa esperança firmada no Senhor. Em nome, por amor do Teu Filho, nós te rogamos aqui, Senhor. Amém. Meus queridos, era uma manhã de sábado. O sol ainda não havia
se levantado sobre as colinas daquela cidade. Era cedo, mas o mercado daquela cidade já havia estado pulsando, ainda escuro, e o movimento, o barulho já enchia aquela rua comercial que Éfeso possuía e que era uma rua que se alongava por mais de 1 quilômetro, misturando residências com lugares comerciais. O comércio religioso pulsava naquela cidade e aqueles senhores de escravos ali estavam colocando os seus escravos, os filhos dos seus escravos, para trabalhar, para carregar ânforas que naquela época eram comercializadas com toda a beleza que elas tinham. E aquele escravo pequeno, ainda com os braços raquíticos, mal conseguia carregar, mas já recebia os gritos ali do seu senhor, já recebia ali as pressões que um senhor de escravo naquela época poderia colocar sobre as suas propriedades, que eram os escravos. A mais ou menos 1,5 quilômetros dali, daquele comércio, numa residência, uma mulher estava ali preparando a refeição para o seu marido. Cedo da manhã, o sol ainda estava para nascer, e ela preparava a refeição, preparava a casa para que o seu marido pudesse levantar, poder ter tudo na mesa e poder sair para trabalhar. Mas ela trabalhava em silêncio, um silêncio que ela aprendeu a guardar e manter, não porque ela não gostasse de falar, mas porque ela aprendeu que com aquele marido o silêncio era mais seguro para ela. O silêncio preservava a integridade dela, até mesmo física, não apenas emocional. Numa esquina próxima, um filho já estava ali também trabalhando com seu pai, naquele mesmo comércio. E ele admirava o comércio, mas não conseguia admirar o pai. Diante do pai, ou junto do pai, ele tinha o seu corpo sempre muito tenso. Ele se mantinha sempre de cabeça baixa, porque ele sabia que, de qualquer forma, qualquer coisa que ele falasse, qualquer coisa que ele argumentasse, ainda que servindo tanto ali naquele comércio do pai, nada do que ele falasse poderia ser escutado. A cidade de Éfeso era uma cidade onde todas as relações, todas as coisas tinham preço. Tudo era comercializado. Religião era comercializada. Pessoas eram comercializadas. Todas essas relações tinham preço. O escravo, certamente, tinha preço. E por incrível que pareça, a mulher também tinha preço. Aquela era uma cidade, aquele era um lugar em que as pessoas se relacionavam e também se vendiam por preço. A prostituição, e prostituição religiosa, naquela cidade tinha preço. Aquela era uma cidade, uma região, que crianças também tinham preço. E não tinha como escapar disso, como evitar isso. O que não tinha preço na cidade de Éfeso, certamente era ignorado. Não valia, não tinha valor. Se não podia ser comprado, não podia ter valor. E é exatamente nesse mundo, não em outro, não em um mundo ideal, que simplesmente nesse bendito dia, uma carta começa a circular, a passar de mão em mão, e cada um naquela igreja que já havia se convertido a Cristo, sido alcançado pelo Evangelho, nesse círculo de pessoas que começavam a conhecer o Evangelho, mas também estavam no meio de uma cidade. E lembre-se que Paulo começa a carta aos Efésios dizendo aos que estão em Cristo e em Éfeso. Essa é uma cidade
E debaixo dessa escuridão começa uma luz a brilhar, porque o evangelho estava brilhando e agora uma orientação, um mandamento, instruções que partem do evangelho começa também a chegar na mão daquela igreja. Essa é uma carta que é uma carta escrita por um prisioneiro. Ele escreve essa carta e manda para aquela igreja de uma prisão em que ele está acorrentado em Roma. Esse prisioneiro é Paulo. E não apenas um prisioneiro qualquer, mas o apóstolo Paulo. Ele escreve não para denunciar esse contexto em que nós vemos aqui, em que crianças vivem como vivem, mulheres vivem como vivem, escravos vivem como viviam. Mas ele escreve para que através dessa carta, tanto a igreja como aquela cidade possa ser transformada. E essa transformação não é como uma revolução política, não é como um manifesto social. Paulo não gasta seu tempo na prisão para produzir um manifesto para que então aquela sociedade possa ser atingida nas suas estruturas, mas é algo muito mais perigoso que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui. O apóstolo Paulo inicia essas instruções que recebemos aqui hoje quando lemos, dizendo apenas 10 palavras no grego. E essas 10 palavras, se compreendidas, elas desmontariam toda aquela estrutura hierárquica que aquela cidade, aquele contexto, cada opressão, cada silêncio, cada tensão por causa da brutalidade das autoridades, como elas eram concebidas naquela época. Se essas 10 palavras fossem compreendidas, elas revolucionariam aquele contexto. Observe, Paulo não escreve, como disse, um manifesto social. Ele não está querendo desconstruir a estrutura social, mas ele está reenchendo aquela estrutura que já existe, mas colocando agora nesse preenchimento sentido. Uma cultura que vive, que se estabelece dessa forma, é uma cultura que começa a conduzir as pessoas para uma ausência de sentido. E o Evangelho vem então trazer, com todo o seu conteúdo, o resgate de sentido para a nossa vida. E a frase que o apóstolo Paulo então escreve para iniciar essa sua argumentação e essa instrução é exatamente sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Por isso fiz questão aqui de iniciar com o último versículo que lemos na semana passada. Um mundo inteiro abarcado, um mundo inteiro atingido em uma só instrução. Essa instrução, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, atinge toda a realidade que nos cerca. E o que o apóstolo Paulo faz agora, e o que nós vamos ver hoje aqui, irmãos, é sobre esse evangelho que veio não apenas para salvar a nossa alma, não apenas para nos retirar para uma promessa de um mundo vindouro, mas ele também veio reorganizar as mesas da nossa casa. Ele veio reorganizar as mesas da nossa vida. Veio reorganizar as demandas da nossa vida. O Evangelho reorganiza as relações que temos uns com os outros. Todas as demandas que possuímos em nossa vida. Tudo aquilo que existe dentro do nosso lar, com os nossos amigos, com os nossos patrões, chefes, com aqueles que são comandados por nós e aqueles que nos comandam. E visto que o Evangelho não nos retira desse mundo, o que ele faz é reorganizar, então, o nosso lugar nesse mundo. Reorganizar aquilo que eu e você somos no mundo, porque agora o que somos, somos em Cristo. Onde havia muito poder
sem amor nenhum, o apóstolo Paulo agora nos abre uma grande porta para nos mostrar que amor é que é o grande poder. Não é que ele queira abdicar ou excluir todo o poder na terra, mas o amor é aquilo que faz, de fato, nós termos algum poder na mão. Onde havia uma obediência sem nenhuma dignidade, o Evangelho traz dignidade para a própria obediência. Veja, ele está reorganizando, ele não está excluindo absolutamente nada. Onde talvez existisse aquele silêncio mórbido de alguém que não consegue ver mais nenhum sentido na vida, na própria casa, relação, casamento, o Evangelho traz um novo cântico nos nossos lábios. Paulo nos mostra algo aqui que é extraordinário nesse texto, querido. Esse trecho que nós lemos do versículo 21 ao 9, o que o apóstolo Paulo está fazendo é pegar 3 das relações mais desiguais que existiam naquele mundo antigo. Observe que fiz questão de ler até o versículo 9 do capítulo 3, para que essas 3 relações, que é o que o apóstolo Paulo faz, estivessem aqui exatamente presentes. Por isso eu não vou trabalhar versículo por versículo, porque já tratamos desse texto também na própria exposição mais atrás. Mas observe como marido e esposa, pai e filho, servo e senhor estão aqui presentes. E Paulo não vem abolir nenhuma dessas relações, nenhuma posição dessas relações, mas o que o Evangelho faz é encher essas relações de Cristo, até que essas relações fiquem completamente irreconhecíveis, porque elas estão encharcadas de Cristo. E é por isso que eu disse que a transformação do Evangelho não é revolução. A transformação do Evangelho é uma transformação de natureza. Não é uma transformação da estrutura, mas da natureza que compõe aquela estrutura. E tudo começa exatamente com essa porta que o apóstolo Paulo abre aqui, quando diz que nós precisamos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Essa grande porta, ela é tanto a porta como o teto e o alicerce de absolutamente toda a instrução que o apóstolo Paulo nos dá aqui para as mulheres, para os maridos, para os filhos, para os pais, para os senhores e para os servos. Observe aqui que isso que chamam de porta de entrada, imagine então essa porta de entrada exatamente para esse mundo que descrevemos aqui. Esse mundo em que as relações têm preço, em que nós queremos sempre comprar, de alguma forma, aquilo que nós temos nas relações uns com os outros. O apóstolo Paulo, quando diz sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, preste bem atenção nisso aqui. Antes de dar essas instruções, antes de alcançar maridos, esposas, filhos e pais, senhores e servos, ele trancou aquela porta anterior do que ele vinha trabalhando até o versículo 20, e nós tratamos aqui sobre o enchimento do Espírito Santo, o andar com sobriedade nessa vida, como sábios, não como nécios. Então, toda a instrução que vem agora para nessas 3 cenas em que os personagens estão postos por Paulo, elas fluem dessa orientação que é a vida cheia do Espírito. A vida que se submete ao Espírito de Deus, que por sua vez é uma vida que se submete à palavra de Deus, ao Evangelho, a maneira como o Evangelho transforma a natureza da nossa vida e de todas as relações, absolutamente todas as relações que existem. Paulo está tratando aqui agora sobre submissão cristã. A submissão cristã não é uma via única. A submissão cristã não é um forte se sujeitando ao mais forte ainda.
A submissão cristã não é quando um fraco então se submete ao forte, e nem aquele que está embaixo se submete ao que está acima dele. A submissão cristã é mútua. O apóstolo Paulo trata na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, e nós lemos aqui durante o culto, que nós precisamos considerar o outro superior a nós mesmos. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Assim, absolutamente todos nós, independente de qualquer papel que tenhamos, temos que, em Cristo, nos submeter uns aos outros. A submissão cristã é mútua. Marido se submete à esposa. Talvez você não esteja acostumado a ouvir isso. Mas se todos nós estamos nos submetendo uns aos outros no temor de Cristo, se sua esposa é uma irmã em Cristo, você também se submete à sua esposa, porque ela é sua irmã em Cristo e todos estão sujeitos a Cristo e se submetendo a Cristo. A esposa se submete ao marido de igual forma. Assim como pais também precisam se submeter aos filhos, e isso sem ter uma inversão de autoridade, como também acontece na nossa sociedade. Mas se submete porque nós vivemos debaixo do mesmo senhorio de Cristo. Quando Cristo fala, as ovelhas simplesmente se curvam. Não importa qual a função você está desenvolvendo nessa vida. Percebe como o Evangelho abre o nosso olhar e transforma a nossa percepção de todas as nossas relações? Aquele que é senhor, aquele que possuía escravos, também precisava se submeter aos seus escravos. Não porque ele abdicava da sua função, mas porque reconhecia, e o apóstolo Paulo diz, porque o Senhor é o mesmo, julga da mesma forma e ele não faz acepção de pessoa. Então tem que se submeter também, porque nós temos um mesmo Senhor. Calvino diz sobre esse trecho algo que nós precisamos certamente, querido, ouvir hoje novamente. Porque ele diz que a submissão cristã, ela nunca tem um fim em si mesma. A submissão cristã, ela não existe para manter uma ordem social. E não parece que é isso que muitas vezes fica se discutindo com aqueles que estão tentando se levantar contra qualquer tipo de autoridade? Como se submeter fosse apenas uma vontade daqueles que são poderosos de manter a estrutura social sob controle. E há tantos séculos atrás, já estava sendo explicado que o que a palavra de Deus está nos ensinando, que a submissão cristã não existe para manter ordem social. Ela existe porque Cristo é o Senhor superior em todas as relações humanas. Todas as relações passam por Ele antes de um chegar ao outro. Dietrich Bonhoeffer diz que Jesus é o nosso mediador, não apenas diante de Deus, como muitas vezes no nosso ensino reformado nós ensinamos que Ele é o nosso mediador. Só podemos chegar diante de Deus por causa da mediação de Cristo. Mas nos esquecemos que Jesus é o mediador também das nossas relações horizontais. Que as nossas relações só podem surtir qualquer efeito positivo e louvável para Deus se Cristo for também o mediador de nossas relações. O Senhor é que media cada fala nossa. Pense bem nisso. Cada vez que você se dirige à sua esposa, cada vez que você se dirige ao seu marido, cada vez que você se dirige ao seu filho, ao seu pai, ao seu patrão ou ao seu funcionário, todas essas vezes, primeiro você passa por Cristo Jesus.
você não fala diretamente com eles. Você pensa nisso? Para que Cristo seja manifestado na sua fala, na sua autoridade. Você fala através de Cristo e Cristo fala através de você. Fala mesmo? Essa perspectiva muda tudo, querido. Quando nós olhamos dessa forma para o Evangelho, e é exatamente o que o apóstolo Paulo faz aqui nessas 3 cenas. Eu quero passar brevemente por cada uma delas, por cada personagem desse, e pensar nessas relações da seguinte forma. Primeira cena aqui, então, é marido e esposa, versículo 22 ao 23. Volte seus olhos ao texto. A grande verdade que o apóstolo Paulo nos traz aqui é que o sacrifício é que cria a resposta. Nós já lemos o texto, eu quero ler novamente, pensando aqui nos trechos que eu quero destacar. Então ele diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E então ele diz também aos maridos, versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Imagine, irmãos, aquela casa em Éfeso de novo. A casa que descrevemos da senhora preparando em silêncio, e um silêncio que ela adotou por segurança e não por livre vontade. A esposa que faz absolutamente tudo ali e que aprendeu a simplesmente ficar calada, pela primeira vez participando daquela igreja de recém-convertidos, pessoas que estão ali ainda crescendo na palavra de Deus, e a carta do apóstolo chega àquela igreja, essas instruções chegando para as mãos daquela igreja, lendo junto com a comunidade. Aquela mulher agora percebe que pela primeira vez a sua submissão não é uma submissão a um homem, mas ela está numa função de se submeter ao Senhor. E ela descobre que a submissão que ela tem ao marido é exatamente como absolutamente todas as relações cristãs. Ela se submete ao marido porque a primeira instrução, antes de entrar nas funções, é para os cristãos. Vocês precisam se submeter uns aos outros no temor de Cristo. Isso agora, para o coração daquela mulher, muda completamente o tom dessa palavra. Não mudou a orientação, mas a forma que a palavra chega agora diferente. Porque Paulo não está tratando sobre uma dignidade diferente da natureza. Uma diferença da natureza daqueles dois, como se o homem fosse mais importante ou melhor que a mulher, e vice-versa. Aquela mulher não precisa mais olhar para essa submissão como uma resignação somente. Sabe, quando você percebe coisas que não vão mudar absolutamente mais na vida, e você aprende a simplesmente conviver com elas e tenta focar nas coisas que ainda são possíveis. E por isso você aprendeu a simplesmente silenciar, porque sabe que aquilo não vai mudar. Paulo não está tratando sobre isso. E aquela mulher agora ouve essa orientação, compreendendo que a submissão é uma oferta. É uma oferta que ela dá ao Senhor. É uma submissão a Cristo. É culto ao Senhor. É adoração ao Senhor dele. Mas o verdadeiro choque agora aqui é para o marido. Porque ele diz que os maridos devem amar a esposa como Cristo amou a igreja. Naquele mundo grego, romano, os maridos eram instruídos, formados por uma cultura que eles esperavam sempre ser servidos. Só naquela cultura. Hoje não mais. Sim, marido. Eu ouvi o sorriso de esposas, é que fica complicado agora, né? Naquele mundo era assim.
A orientação que se dava ao marido é: você precisa exigir mais respeito. Exija esse respeito. E então chega agora a carta de Paulo dizendo: maridos, amem vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele não diz simplesmente amai como Cristo amou. Ele diz: ame como Cristo amou e se entregou. Não fica apenas no amor, porque o padrão do amor conjugal não é romance. O padrão do amor conjugal não é coraçõezinhos e flores pelo ar. O padrão do amor conjugal é a cruz. Por isso é amar e se entregar pela esposa, como Cristo amou a igreja. Os maridos, o que Paulo está dizendo para aqueles maridos é que eles não foram chamados para serem admirados. Eles não foram chamados para serem temidos e que então eles tocassem o terror. Mas aqueles maridos estão ouvindo que eles foram chamados por Deus para se dar. Foram chamados por Deus para se doar. Foram chamados por Deus para se gastar, para abrir mão pela esposa. Há um teólogo da Universidade de Princeton, quando ela ainda era uma universidade mais conservadora, reformada, em que eu gosto muito, B.B. Warfield. Ele faz uma observação aqui sobre esse trecho dessa instrução de Paulo, que é de partir o coração, querido, porque ele diz que naquela sociedade onde a mulher era uma propriedade, onde a mulher podia ser comprada ou vendida, muitas vezes, o que o apóstolo Paulo está fazendo é elevando a mulher como que um sacramento da aliança entre Cristo e a sua igreja. Você já imaginou o que é isso? Numa cultura onde o papel da mulher era simplesmente como o papel do escravo. O apóstolo Paulo está instruindo, dizendo que o evangelho de Jesus Cristo eleva a posição da mulher, dizendo que ela é a maneira como o marido a trata, a maneira como o marido se entrega por ela, é como essa aliança que o Senhor Jesus tem com a sua igreja. E por isso os maridos precisam, por suas esposas, se sacrificarem, se gastarem, envelhecerem por causa delas. O marido que ama a esposa, ele não está apenas sendo um bom marido, ele não está apenas sendo um bom esposo, certinho. Quando o marido ama e se entrega para sua esposa, ele está pintando com as suas atitudes um quadro do Calvário, o Calvário do Senhor Jesus, para que o mundo possa conhecer como Cristo ama a sua própria igreja. E é aqui que entra essa beleza da reciprocidade. Porque a esposa responde ao sacrifício do marido. Não como uma escrava, mas ela responde ao sacrifício do marido como a própria igreja responde a Cristo. Com segurança, confiança em Cristo, com entrega, com amor voluntário. É o sacrifício de Cristo que cria a resposta para a igreja, ou da igreja. É o amor de Cristo que constrange o nosso coração. Assim, o sacrifício do marido é que vai constranger e também formar, gerar a própria submissão. E não o contrário. Você já pensou como é que no nosso mundo as coisas operam tão às avessas? Quantos casamentos hoje aqui, queridos, podem estar invertidos e muitas vezes nós nem percebemos. Quantas vezes maridos podem estar exigindo submissão? Talvez ele não verbalize, mas ele no coração fica querendo aquela submissão quando ele simplesmente não se sacrifica também. Ele não entrega, ele não ama o amor sacrificial.
o padrão de amor ainda é romance e não cruz. Quantas vezes as relações podem ficar invertidas dessa forma? Quantas esposas podem começar a oferecer submissão, sim, mas uma submissão que não recebe amor, uma submissão que não se submete ao amor, mas uma submissão que se submete simplesmente por essa incapacidade de conseguir enxergar uma luz no fim do túnel e simplesmente se submete porque a vida não tem como ser diferente. Mas o apóstolo Paulo não dá aqui um manual de relacionamento conjugal. Ele não traz uma lista de cada detalhe de como a vida vai se desenvolver no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo nos dá simplesmente um modelo. E o modelo que o apóstolo Paulo nos dá é exatamente aquele que tem os pregos em suas mãos. E esse é o modelo para nós, maridos. O modelo do relacionamento conjugal que o Senhor Jesus nos ensinou. É o modelo em que os pregos vêm nas nossas mãos. A cruz, nós que carregamos. O que a entrega precisa ser sua, marido. A entrega é nossa. Mas tem a cena 2, em que os personagens são filhos e pais. E o que o apóstolo Paulo nos mostra aqui é exatamente essa honra que libera, que liberta, ou poderíamos dizer, uma educação verdadeira não esmaga aquele que está sendo educado, formado. Versículo 1 do capítulo 6 até o versículo 4, o apóstolo Paulo, como já disse, eu vou ler apenas o que quero destacar. Então o apóstolo Paulo diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida na terra. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Faça o exercício agora comigo e imagine novamente. Aquele menino da esquina de Everton. Tenso, porque estava passando o dia com o pai. Tenso, porque sabia que não existia diálogo. Olhar baixo, pai de pé, talvez de braços cruzados. Uma autoridade, mas uma autoridade que não tem absolutamente nenhuma relação de afeto. E talvez aqueles mais velhos possam lembrar bem como essa paternidade há algumas décadas atrás eram exercidas dessa forma. Uma paternidade que não dá muita explicação, uma paternidade que não tem muito abraço. Beijar, então, nem imagino. E aquele jovem também frequentando a igreja de Éfeso, que também recebe essa carta, que também ouve a leitura da carta. Paulo, então, se dirige primeiro aos filhos. Obedeçam no Senhor. Não é uma obediência cega. Essa obediência é relacional e mediada. É relacional e acontece pela intercessão, pela mediação de Cristo. Obedeçam vossos pais no Senhor. Ela está enraizada na pessoa de Cristo. E esse chamado à obediência ainda carrega uma promessa. Então ele diz: para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. A obediência filial tem bênção sobre ela. Carrega bênção sobre ela. A obediência aos pais, vocês filhos, obedecer aos pais é caminho de vida, é caminho de plenitude, é caminho de bênção de Deus sobre a sua vida. Isto é promessa de Deus para o seu povo.
Filhos, vocês que obedecem aos pais de vocês em Cristo, porque isso é agradável, porque isso é justo no Senhor, vocês carregam bênção sem medidas sobre a vida de vocês, e a vida de vocês será longa sobre a terra. E mais uma vez o peso cai sobre os pais. Então ele diz: não provoqueis vossos filhos a ira. Nós precisamos ouvir isso, querido. Precisamos ouvir bem o que o apóstolo Paulo sabia. Ele sabia que a autoridade parental, a autoridade que os pais têm, se ela é exercida sem graça ou sem a graça de Deus, ela esmaga os filhos. Ela emperra os filhos. A autoridade que é exercida na força do braço, a autoridade que é exercida como um autoritarismo, sem a graça de Deus, sem a palavra de Deus, sem a direção do Espírito de Deus, ela esmaga e barra o caminho dos nossos filhos. Filhos que obedecem aos pais porque têm medo, não por amor. Filhos que crescem e que, ao crescerem, eles fogem de casa. Eles não saem de casa como seguindo um caminho e seguindo a construção da vida deles. Saem de casa porque não aguentam mais aquilo. Assim como a ausência de uma autoridade graciosa também faz com que muitos filhos, ao crescerem, se casem porque já não aguentam mais viver na casa que vivem. A instrução que o apóstolo Paulo então dá aos pais aqui é dupla. Ele diz: não provoqueis, mas ele dá uma orientação positiva também. Criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Veja, primeiro, na forma negativa, não provoquem vossos filhos a ira. E depois, crie-os na disciplina e admoestação do Senhor. Note bem aqui que é no Senhor. Não é na sua opinião, não é do jeito que você acha melhor, mas você tem que criá-los no Senhor, na palavra do Senhor. Não é do jeito que eu acho melhor, mas como a palavra de Deus nos ensina que deve ser a vida, como que nós devemos levar os caminhos da vida. Pais, vocês não são donos dos vossos filhos. E certamente você já ouviu isso. Vocês são mordomos. Mordomos dos filhos de vocês. Mordomos do Senhor na vida do filho de vocês. Eles não são nossos. São confiados por Deus a nós. Para que a gente possa mostrar a eles exatamente o Pai Celestial. Observe que toda disciplina, então, que eu e você aplicamos, se ela não passa pelo filtro de uma pergunta, é porque nós estamos fazendo por causa da nossa própria vontade. Eu e você devemos perguntar: essa disciplina revela o coração de Deus? Ou ela reflete apenas o meu cansaço? Eu estou disciplinando porque eu é que estou cansado? Ou porque eu preciso revelar o Pai Celestial? Quando o apóstolo Paulo diz, então, no Senhor aqui, isso ganha todo um sentido para a construção. Porque a autoridade dos pais não é absoluta. É derivada. Derivada da palavra de Deus. Como toda a autoridade na face da terra. É derivada da autoridade do Senhor. E Paulo ensina isso aos romanos. Deus é que coloca as autoridades na terra. Nós recebemos a autoridade para refletir a autoridade de Deus. E quando essa autoridade é vivida apontando para Cristo, em referência a Cristo, essa autoridade não vai esmagar. Essa autoridade vai
libertar, liberar, dar autonomia, dar a capacidade das escolhas corretas, também em submissão à palavra de Deus, a Cristo Jesus, que é o Senhor dos pais, mas também dos filhos. O filho passa a obedecer porque teme a Deus, não porque tem medo do pai. O filho passa a obedecer porque vê um reflexo do pai, no pai, do pai, que é o celestial. E a última cena aqui, então. Servos e senhores agora são aqui os personagens. E agora o apóstolo Paulo traz uma lição aqui extraordinária, porque o trabalho agora. O apóstolo Paulo está dizendo que é ministério. E como ministério eu digo aqui, serviço a Deus, ao Senhor, adoração. Então o apóstolo Paulo, no versículo 5 ao versículo 9, nos diz: servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, no temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Veja quanto detalhe, é na sinceridade do coração, como fazendo a Cristo. E depois ele encerra dizendo: vós, senhores, de igual modo, procedei para com os escravos, com os servos, deixando as ameaças. Veja, quando ele diz de igual modo, ele está dizendo com temor, com tremor e sinceridade de coração. Como a Cristo. Tratar aos servos como se você estivesse tratando e conversando, lidando com o próprio Cristo, sabendo que o Senhor deles é vosso e vosso, está no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. Aqui, certamente, nesta cena, está posta a relação mais desigual que existia naquela época. E em todas as épocas. Porque o escravo aqui, ele não tem direito. Ele não escolheu. Ele não tinha voz. Ele não tem identidade. Ele não tem futuro. Escravo era uma propriedade. Escravo era um objeto. E Paulo não faz aqui, ou não inicia aqui, um movimento de libertação civil. Percebeu? Mas é muito mais profundo que isso. É muito mais duradouro do que isso. Veja, olhe para o texto novamente. Veja se a gente parafrasear, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: vocês não trabalham para o Senhor na carne de vocês. Vocês trabalham para Cristo agora. O dono de vocês não é mais esse Senhor, mas é Cristo Jesus. É para Cristo que vocês trabalham. Veja como ele faz essas repetições no texto. Então ele diz: como a Cristo, não servindo à vista, como servos de Cristo, como ao Senhor e não como a homens. O apóstolo Paulo está reescrevendo a identidade daquele trabalhador. O apóstolo Paulo está modificando a natureza e não a estrutura. Imagina aquele escravo franzino, carregando ânforas, que eram jarros decorativos gregos, belíssimos, mas pesados também, porque eram grandes. Imagina agora aquele escravo que estava ali recebendo gritos do seu senhor, entendendo que agora ele não é mais um carregador de ânforas, um carregador de jarros, mas ele agora é um adorador do Senhor Jesus Cristo, carregando as suas ânforas. Ele é alguém que adora a Jesus carregando jarros.
para vender. É simples. A mudança é simples, mas é extremamente profunda, extremamente ampla, extremamente difícil se você simplesmente não colocar a sua fé nessas verdades. Cada carga que o escravo carrega, então, é uma oferta ao Senhor. Cada dia de trabalho duro ali dele é como uma liturgia que ele oferece para Deus. Cada gota de suor que ele estivesse ali derramando naqueles dias ensolarados, seco, era como um sacrifício aceitável a Deus. Mas volte seus olhos ao texto, o apóstolo Paulo não para aí. Então ele se dirige ao Senhor, aos senhores de escravos. Aquele homem que detinha ali o poder econômico, legal, todo o direito sobre ele. Então Paulo diz, deixando as ameaças. Literalmente seria, soltem as ameaças. Porque o apóstolo Paulo faz um trocadilho aqui na ideia do chicote que ele precisa soltar e que ele usa para ameaçar, mas também com as próprias palavras que se usa para fazer com que o escravo fizesse algo com base na ameaça e no medo do chicote. Então ele diz, soltem as ameaças, solte o chicote, não apenas um chicote de couro, mas as palavras também, as palavras que humilham, as palavras que denigrem, as palavras que fazem com que aquela pessoa se sinta diminuída, ou até mesmo o próprio salário injusto, a paga injusta, a humilhação que tantas vezes se fazia usando aquele ser humano para coisas que eram completamente animalescas. E Paulo argumenta, Paulo explica por quê. Veja, ele diz, porque o Senhor deles e vosso está no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Não importa que função ela esteja desenvolvendo nas estruturas sociais. Ele trata todos da mesma forma. Isso é explosivo. A única palavra que me veio. Isso é extraordinário. Isso é grande demais. Veja, patrão, senhor e empregado, escravo, diante de Deus estão lado a lado. No céu não tem sala VIP. Não tem aqueles que chegam se sentindo superiores por causa das coisas que conquistaram. Só tem um juiz e o critério de julgamento é o mesmo. É a fé. A fé que se exprime no amor. E o amor que se manifesta em submissão uns aos outros. No temor de Cristo. Se todo trabalho é serviço a Cristo, se todo trabalho, então, como Paulo está argumentando, se patrão e empregado respondem ao mesmo Senhor, não há, absolutamente, não há nenhuma justificativa, em última análise, para qualquer tipo de exploração. Concorda com isso? Não importa que posição você esteja. Qualquer tipo de exploração é injustificada. O sistema de opressão inteiro aqui cai diante dessa verdade. Ambos, senhores e servos, se curvam diante da mesma cruz. Somos todos iguais diante dela.
E é aqui que eu e você precisamos entender isso. É aqui que eu e você precisamos nos relacionar melhor com essas verdades. Porque aquele senhor em Éfeso, de escravos, ele pode ser o seu chefe, ele pode ser o seu patrão, ele pode ser o seu gerente, pode ser o diretor da escola que você trabalha, ele pode ser o supervisor de área, sabe? Aquele que viaja e vem, e aí naquela semana que ele chega, a sua vida fica transtornada, porque ele vai estar com você e você com ele a semana inteira. E aquele servo que ouve também esse mesmo evangelho, é você. Sou eu. E o princípio não mudou. O evangelho não mudou. Seu trabalho é ministério. Seu trabalho é adoração. Seu chefe tem o mesmo Senhor que você. Ainda que seu chefe ainda não tenha entendido isso. Mas o Senhor Jesus é Senhor de todas as coisas. Isso também nós já vimos na carta aos Efésios. O Senhor Jesus manda em tudo isso. É o Deus sobre todas as coisas. Tudo é deixado debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Tudo é entregue a Ele. E Paulo, então, pega essas relações que eram meramente econômicas, políticas, sociais, e o que o Evangelho faz é que ele batiza essas relações. Insere essas relações agora no reino de Deus. Ele pega aquelas estruturas e coloca elas dentro do reino de Deus. O matrimônio, ele traz para dentro do reino de Deus. O matrimônio deixa de ser um contrato de propriedade. O matrimônio tornou-se sacramento agora. O matrimônio é como que esse reflexo, esse quadro pintado da união de Cristo com a igreja. Ele traz novo sentido para essa relação. A paternidade deixa de ser um domínio tirânico. A paternidade deixa de ser aquela orientação que se dá porque nós achamos que somos donos dessas pessoinhas pequenininhas. Mas a paternidade se torna uma participação na paternidade de Deus. É Deus chamando você para participar ativamente da paternidade dele na vida dos seus filhos. E o trabalho deixa de ser uma mera sobrevivência. O trabalho deixa de ser aquele mero esforço que você faz porque precisa comer. O trabalho se torna um serviço prestado diretamente a Cristo. Isso precisa ocupar o nosso coração. Porque o pensamento cristão genuíno não faz separação daquilo que é sagrado e daquilo que é secular. Tudo foi colocado debaixo do senhorio de Cristo. A nossa mesa de jantar é um altar ao Senhor. Imagine isso. Uma sala de aula em que você dá aula é um santuário em que você está ali servindo e adorando a Deus. A fábrica, talvez, em que você trabalha, não é mais um lugar em que você está ali apenas funcionando como uma máquina, mas é um lugar em que você vai para adorar a Deus. Cada quarto da sua casa, você precisa olhar para ele como uma capela, um salão de culto, onde Deus está presente e deve ser adorado. Porque o Evangelho não cria um mundo paralelo. O Evangelho não cria um mundo paralelo para crente viver. O Evangelho
pega o mundo que já existe, o meu e o seu, e transfigura esse mundo com a própria presença de Deus. E nós passamos a viver debaixo da sua presença, ou diante da sua presença. Eu quero chamar você a concluir e me permita olhar para cada um de vocês, irmão, e falar de forma aqui um pouco mais concreta. Pensando primeiro em vocês que já são casados. Você que já tem chão, já tem caminhada nessa história. Me permita perguntar se o seu casamento tem sido realmente uma pintura do Calvário de Cristo, ou o seu casamento tem sido uma pintura de um Calvário particular. Um sofrimento só seu. Um Calvário que representa apenas o seu cansaço. Maridos, qual foi a última vez que você realmente se entregou à sua esposa? Qual foi a última vez que você fez algo não com presentes, mas com presença? Porque às vezes nós estamos apenas de corpo presente. Você está, mas é como se o mundo em que você realmente estivesse fosse outro. Não com dinheiro, mas com vida. A sua vida para ela. Esposas, a sua submissão tem sido realmente uma oferta voluntária ao Senhor? É para Ele que você está fazendo? Ou tem sido uma submissão que é muito mais um ressentimento silencioso que você tem do seu marido? Porque o seu marido sai para trabalhar, porque o seu marido não faz, porque o seu marido não está, porque o seu marido está, mas é só de corpo presente, e isso vai tomando, azedando o coração. Lembre-se, a oferta é a Cristo, não é o marido. Paulo não está pedindo resignação aqui. Ele pede confiança. Confiança que responde com amor que se entrega. Amor que certamente vai faltar no seu marido. Mas um amor que absolutamente jamais faltou em Cristo Jesus. Aquele ao qual nós nos submetemos. Todos nós, marido e mulher, estamos debaixo do mesmo Senhor. Pense assim. A cama de vocês é um altar no recôndito do tabernáculo, que é a casa de vocês. Deus quer receber essa fumaça da adoração. E essa fumaça precisa subir como um aroma agradável a Deus. Ela só sobe pela mediação de Cristo. Por isso nós nos submetemos a Ele acima de tudo. Mas óbvio, não só temos apenas maridos e esposas aqui. Temos pais, muitos pais, e graças a Deus temos muitos. Pais, há uma diferença enorme entre disciplina e provocação.
Disciplina e provocação são coisas completamente diferentes. E nós não podemos confundir essas duas coisas. Disciplina bíblica aponta para o Pai Celestial. Agora, quando nós estamos apenas na provocação, nós estamos apontando mais para o nosso cansaço ou para a nossa frustração. Às vezes a frustração com o filho, mas muito mais vezes uma frustração conosco mesmo. Porque ainda assim achamos muitas vezes que eles precisam responder às nossas instruções, porque somos donos deles. Nós não somos, eles pertencem a Deus. Quando você corrige seu filho, ele tem visto Deus, ou ele vê apenas uma pessoa irritada, frustrada, cansada? Ele tem que ver Deus. E a questão trazida por Paulo aqui é fácil, é simples. Você está criando na disciplina e na demonstração do Senhor, ou você está criando na disciplina e a demonstração sua? Se for a sua, você ainda não soltou as ameaças. Isso é um ótimo identificador. Quando você usa o tempo todo de ameaças, ao invés de segurar pelo braço, abraçar, chegar junto, mas você ameaça o chicote, a admoestação tem que ser a do Senhor. Disciplina que chega por causa do Senhor não precisa de ameaça, precisa de explicação. Ameaça não. A autoridade que o Senhor nos deu, ela liberta os nossos filhos, porque ela é uma autoridade que se curva primeiro, se curva a Cristo, para que então chame os filhos a também se curvar a Ele. Aqueles que trabalham aqui, e graças a Deus, acho que todos nós, você não trabalha para o seu chefe, você não trabalha para o Estado, você não trabalha para uma empresa. Seu chefe não é o Estado, quem te sustenta não é a empresa, não é o concurso, a quem você serve é Cristo. Quem te sustenta é Cristo. É a Cristo que você deve satisfação. É a Cristo que você precisa mirar para colocar o sarrafo, o nível lá em cima, por causa de Cristo e não por causa de quem está diretamente lidando com você e exigindo coisas de você. Aquele relatório talvez entediante que muitas vezes você tem que preencher, isso é ministério, isso é serviço a Deus. Turnos exaustivos que muitas vezes você precisa cumprir, precisa ser encarado. Isso é liturgia, isso é culto a Deus. Aquele que muitas vezes tem que lidar com clientes, ou lidar com alunos, ou lidar com diversos tipos de pessoas que exigem coisas de você. Você tem que lembrar que servir a Cristo exige sacrifício. E esse sacrifício precisa chegar diante de Deus aceitável. Se você é chefe, se você é patrão, se você é supervisor, você precisa largar as ameaças. Aqueles que são funcionários seus, eles têm o mesmo Senhor que você. Nós nos submetemos a Ele. E nós, igreja, todos nós como igreja, e aqui entram filhos, pais, senhores, mestres, maridos, mulheres, esposas. Nós seremos conhecidos no nosso bairro, na nossa cidade, na rua, apenas por nossos cultos, apenas por nossa igreja, por nossas programações,
ou nós seremos conhecidos também por nossas mesas cotidianas. O marido que ama a esposa que confia, que auxilia o marido, os filhos que obedecem os pais com alegria no coração, pais que corrigem os filhos com toda a graça de Deus, escorrendo pelas suas mãos, por aquele trabalhador que é fiel, que é confiável, que adora a Deus, a Cristo, que serve a Cristo com o seu trabalho. Porque o mundo precisa, irmãos, muito mais de apenas mais uma instituição religiosa. A cidade não precisa apenas de mais uma igreja. A cidade precisa ver o Evangelho encarnado nas nossas relações, transformadas pelo Espírito de Deus. As palavras chegam e as ações fazem com que a comunicação seja verdadeira. O mundo precisa ver. O mundo precisa conhecer. Aquela carta que o apóstolo Paulo escreveu, circulou por Éfeso. Aquela carta circulou por toda a Ásia. E aquela carta chegou preservada às nossas mãos. Podemos lê-la. Podemos receber sua instrução. E sabe o que nós percebemos aqui? É que as mesmas relações ainda existem. Não só a palavra de Deus foi preservada, mas o mundo ainda continua a tentar colocar cada relação que temos, ou em cada relação que temos, um preço. Pessoas têm preço nesse mundo ainda. Pessoas se dão a isso. E eu e você, maridos, mulheres aqui, esposas, patrões, temos que entender e enxergar isso. Isso é o mundo. Isso só vai mudar no mundo quando Cristo voltar. E a volta de Cristo está atrelada à proclamação do Evangelho ao mundo. Foi o Senhor que fez isso. Nenhuma relação nessa nova família que Deus nos inseriu, nenhuma relação tem preço. O valor delas é inestimável, porque todas essas relações, o próprio Senhor Jesus as comprou, pagou por elas. O preço foi alto. O preço foi a sua própria vida. E é por isso que nós nos submetemos. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a viver essas palavras. Que o Senhor nos ajude a que essas verdades sejam experimentadas em nossas mesas, nossos quartos, nos nossos empregos, nas repartições onde estamos inseridos. Cada relação nossa, cada uma delas, seja mediada por Jesus Cristo. Passe por Jesus Cristo primeiro. Até que esse mundo veja e reconheça. Deus criou as coisas para serem exatamente assim. Era assim que as coisas deveriam ser realmente. E é na vida dos pais, dos casados, dos patrões e dos trabalhadores. É nessa vida, nesse mundo, que o Senhor vai manifestar o seu Evangelho através da sua igreja. Que Ele nos ajude por sua graça e misericórdia. Feche os seus olhos.
eu quero orar com você mais uma vez. Amado Senhor, talvez tenhamos muitos pedidos de perdão a serem feitos durante toda essa semana. Mas eu te peço, Senhor, Espírito de Deus, ajuda-nos a seguir o teu caminho. Restaura, Senhor, nosso ser. Restaura nossas relações para a glória do Senhor. Para que o teu evangelho cresça e o teu nome seja conhecido e exaltado em toda a nação, em toda a terra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Fiquemos de pé, irmãos, vamos receber a bênção. Recebam a bênção, queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, as consolações, o enchimento do Espírito, que vem exatamente pelo mesmo Espírito de Deus, seja sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado em cada canto dessa terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que tua vida, amigo, seja sempre maravilhoso. Que o sol apareça viver, que a chuva desfavore e até nos outra vez. E Deus, Senhor, as suas mãos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor sorriso e te dê paz. Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro. Amém, amém. Você pode assentar ainda algum instante, aguarde ainda esse tempo em oração com a sua família, até que todos possamos sair e podemos também nos confraternizar ali fora. Deus abençoe.